Número 88. Os irmãos me perdoem, eu estou um pouco com a garganta. De ontem para hoje, do nada, começou a doer um pouco. A rouquidão me pegou, mas nada que nos impeça de estar falando da palavra de Deus, amém? E eu estava aqui durante o louvor meditando também, pensando. Falei, o que poderia impedir, um verdadeiro adorador de adorar ao Senhor? Quando eu estava ali exaltando, eu me lembrando de uma passagem bíblica, que diz que aquele cego que estava ali à beira do caminho clamando por Jesus, ele clamava, independente de tudo, ele estava ali clamando: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, queridos, nada poderá te impedir de você adorar o Senhor, de você clamar. E durante o louvor eu estava aqui clamando a Deus, porque eu entendo que essa parte é uma sobrevivência, para nós cristãos, que é estarmos adorando, clamando pela presença de Deus. Acho que qualquer problema que haja na sua voz, nada disso poderá te impedir de adorar o nosso Deus, amém? Amém. Todos abriram o Salmo de número 88. Vai ser um pouquinho extenso, a gente vai devagar, porque a gente vai ler todo esse capítulo para que a gente entenda, que a gente possa entender um pouco mais. Esse salmo, lá no cabeçalho, ele diz: lamentação de um atribulado, cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, israelita. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida na Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra dos esquecimentos? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob peso de Teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Em um tempo me circundam. Para longe de mim afastar-te de amigos e companheiros, e os meus conhecidos são trevas. Pai, diante dessa palavra, te pedimos graça, Senhor, para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que possamos enxergar toda a verdade, Senhor, através dessa palavra, e tudo que o Senhor queres a falar com cada um de nós, Pai. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento. Fala conosco, Deus, de uma maneira tão clara e profunda, Pai, a ponto de modificar, Senhor, o nosso pensamento, a ponto de nos fazer entender, Pai, o que é uma verdadeira adoração a Ti, o que é uma verdadeira devoção a Ti. Nós abrimos nossos corações para recebermos a Tua palavra nessa hora. Então vem, que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nesse lugar,
manifestando da tua graça e do teu poder, para que assim, Senhor, tudo possa ser conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que tudo seja para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Querido, nós estamos diante de um salmo, esse salmo de número 88 é um salmo de lamento. Como você pode perceber, né? Ele fala de um homem chamado Emã. Emã, ele era um levita, cantor. Ele ministrava no templo. Ele era muito comprometido com a obra de Deus. Um dos homens mais sábios do reinado de Salomão. Somente Salomão era mais sábio que ele. E esse salmo, você pode ver que ele é um lamento profundo. Em todo esse salmo, ele não traz esperança nenhuma para esse irmão, nenhuma. Com relação aos outros salmos, onde os salmistas, eles falam desde o começo ao fim, que tudo que eles estão sofrendo é consequência de um pecado que eles cometeram. Mas ao término desses salmos, eles mostram que Deus deu uma solução ao caso deles, né? Quando eles falam lá, louvado seja Deus que ouviu a minha oração. Isso está em vários salmos, Salmo 32, em vários salmos está falando isso. Mas nesses salmos que acabamos de ler, Salmos 88, ele não traz esperança nenhuma. Ele é triste do início ao fim. Eu estava lendo até perguntando, Jesus, como é que um salmo desse pode fazer parte da Bíblia? Onde isso pode nos inspirar? Mas isso tem um propósito, né? Por que ele está aqui? Nada que está na Bíblia foi em vão, amém? Amém. Então você pode ver, você pode até se compadecer com a história desse homem chamado Emã. E ele era um homem bom, um homem que ele ministrava. Naquele tempo ele poderia ser até um ministro de louvor, como temos aqui o nosso ministro de louvor. Ele fazia de tudo, ele orava, ele era um homem bom, justo. A palavra diz que somente Salomão era mais sábio do que ele era um homem completamente sábio. Mas durante toda essa passagem ele só fala de sofrência, de algo que ele estava ali, algo profundo. E em nenhum momento ali ele declara que foi por causa de um pecado dele, não foi. A Bíblia, aqui ela não relata também por que foi. Por que dessa sofrência dele? Por que de todo esse lamento? A Bíblia aqui não explica. Alguns estudiosos dizem que poderia ser uma doença, uma lepra, porque aqui diz que desde moço ele já sofria e ele foi afastado dos amigos. Era uma doença, isso era muito comum lá, né? A pessoa que tinha esse problema, essa lepra, essa doença, ele era afastado dos demais. Mas pensemos, se ele tivesse essa doença, ele não poderia ser um ministro, ele não poderia ministrar no templo, né? Porque isso lá na lei de Moisés não era permitido. Então logo descartamos essa ideia de que seria uma doença, né, lepra. Porque se ele tivesse lepra, né, como alguns deduzem, ele não poderia ser um ministro de louvor, ele teria que ficar lá no canto dele completamente, né, no cantinho dele lá. E desde o primeiro versículo nós já podemos ver que ele faz aí uma súplica a Deus. Ele está aí suplicando: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Ele está simplesmente clamando ao Senhor. Ele só clama naquele momento, ele vai diante de Deus, dia e noite, somente para clamar a Deus. Volto a dizer, em nenhum momento, neste capítulo que acabamos de ler, ele não pede nada além disso. Que o Senhor ouça a oração dele, só isso que ele pede. Ele não está pedindo cura, ele não está pedindo bens, e ele não narra que tudo que ele está passando foi consequência de um pecado, nada disso. Ele só está pedindo que o Senhor o ouça, apenas isso que ele está nesse momento. Deus ouça. E isso tem sido de repente uma grande indignação da nossa parte, cristãos, que nós não temos de repente tanta paciência também. Nos acheguemos diante de Deus com as nossas petições, só pedimos, e nem damos tempo para Deus ouvir, e já queremos respostas.
É muito duro, é difícil, né? Quando você, por exemplo, a atualidade hoje é o WhatsApp. Quando você manda, de repente, uma mensagem para a pessoa, mas você já quer a resposta, quer que ela te responda rápido, e você já fica ali olhando para que aqueles dois pontinhos se tornem azul, para você logo falar, opa, aquela pessoa já leu a minha mensagem. Mas quando a pessoa lê e ela não te responde, aquilo causa em você uma aflição e você fica ali naquela, caramba, por que a pessoa não me responde? Por que essa pessoa não me responde? E esse homem também estava assim, clamando, como disse aqui desde no versículo 1 e 2, ele clamava ao Senhor, mas até aquele momento o Senhor nada o fazia, e aquilo ia gerando nele uma aflição, porque ele queria ouvir de Deus uma resposta, e é assim, é claro, é natural, nós também queremos ouvir. Quantos de nós aqui jejuamos, oramos, né, nos colocamos diante do Senhor, colocamos para Ele, Senhor, um propósito, vou jejuar tantos dias, tantas coisas a gente faz, mas que o Senhor não fala nada. É duro, não é mesmo? A gente não fica, caramba, Deus não me responde, eu estou aqui, só falta tu ir lá e dar a cabeçada na parede, Deus não me responde. E era isso que estava claro aqui acontecendo com esse homem. Ele só queria, ele clamava, ó Senhor Deus, Deus da minha salvação, e ele tinha essa convicção, dia e noite, clamo diante de ti. Dia e noite ele estava ali clamando, amados. E isso não quer dizer que seria por causa de uma dor física, não era. Mas o que mais doía nele era isso, era o silêncio de Deus. Isso que causava essa angústia nele. E ele faz ali uma descrição de como ele se encontrava, qual era a condição dele naquele exato momento. Ele chegava diante de Deus e ele colocava, ele se abria, ele dialogava diretamente com o Senhor, ele falava. Nós podemos ver isso através dos versículos do 3 ao 5, diz assim: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Olha que ele está descrevendo tudo, a situação dele, como é que ele estava naquele momento, né? A alma dele estava farta de males. Imagina quando você, né, está diante de uma comida muito boa, e você se farta daquela comida, você se empanzina, se enche, e ali você fala, hoje eu comi bem, comi bastante, estou farto, né, dona Cátia? Eu estou farto, não aguento mais, sabe que você não aguenta mais nada, você está completamente farta. Era assim que estava a alma desse homem, ele estava ali, colocando diante de Deus a situação dele. Ele estava falando, Senhor, a minha alma está farta, já não aguento mais, a minha vida já se à beira da morte, eu já estou à beirinha da morte, a morte está ali embaixo, eu já estou aqui, ó, já estou à beira da morte. Ele estava colocando para Deus. Naquela época, o campo de batalha, os soldados que eram feridos, né, eles não tinham tempo de ser socorridos. Naquela época não existia SAMU, não existia nada disso. Então eles eram deixados para trás. Foi ferido, não era como hoje, de repente, uma guerra que você vai lá, coloca o companheiro no ombro e sai carregando, não. Os feridos, eles já eram contados como os mortos. Já eram contados. E aqueles mortos que eram ficados para trás, depois eram feitos grandes valas e eles eram jogados para ali. O campo de batalha funcionava dessa forma, não tinha como a guerra lá parar para você socorrer um. Infelizmente você olhava para a pessoa, via ela ferida, falava, vai entrar para a estatística, não tinha como socorrer, ele ficava por ali. E ele descreve isso, Senhor, eu já estou sendo contado como aqueles mortos. É assim que ele se sentia, ele reivindicava isso diante de Deus. De manhã ele chegava e reivindicava isso. Ele clamava ao Senhor, ele tinha esse diálogo direto com o Pai, ele se abria, ele falava isso para Deus. Senhor, eu já estou sendo contado como esses mortos. Eu já estou como aqueles que serão jogados naquela sepultura. Esse será o meu fim, Pai. Ele estava ali dialogando. Eu já estou à beira da morte, para mim já não deu. Todos acham que eu já estou. A Bíblia diz, nessa palavra que nós lemos, que ele foi afastado dos amigos. Todo mundo foi afastado dele. Imagina uma pessoa na solidão, você se sente só às vezes. Imagina ele, todos foram afastados dele. Ele mesmo narra isso. Ele foi afastado. Somente quem tinha essa doença, lepra, era afastado das demais pessoas.
Imagina, você tem vários conhecidos aqui, cada um tem vários conhecidos. Imagine cada conhecido desse chegando diante de você, colocando um problema diante de você e saindo, se afastando. Você só iria olhar e ver tantos problemas ao seu redor e não iria ver ninguém para compartilhar de uma conversa, de nada. Então ele narra aí, e faz uma descrição de como ele se encontra. E o importante, queridos, é você também saber como você se encontra. Como você está hoje diante de Deus, como você se encontra. Qual é a sua grande dificuldade? Qual é o seu grande problema? Coloca para Deus, faz como esse homem. Se abra profundamente, embora ele já saiba tudo que está acontecendo com você, mas você tem que se abrir. A primeira coisa é você se abrir para ele. É você ter esse diálogo profundo com ele. É você chegar diante dele e colocar: Senhor, estou aflito, estou assim, estou me sentindo largado. Senhor, Tu não ouves a minha oração, porque Tu viraste, Senhor, o rosto para mim, não aguento mais. Então ele está aí descrevendo que a alma dele está completamente farta, ele não aguenta mais nada. Acho que mais um petelequinho assim já é o bastante para ele. Está dizendo que a alma dele está farta, ele está à beira do abismo, ele já está prestes a cair. E ele também é contado como os mortos. Que coisa triste, não é mesmo? Uma pessoa viva, mas que ela é contada como os mortos. É o sentimento que ele deveria estar sentindo. Terrível, horrível. No versículo do 6 ao 9, ele está atribuindo a Deus tudo o que ele está passando. Ele atribui a Deus. Quando ele diz, versículo 6, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Ou seja, ele está aqui atribuindo a Deus. Foi o Senhor. Pai, eu sei que foi o Senhor. Tu estavas me moendo nessa hora, Pai. Eu sei que é o Senhor que está fazendo tudo isso comigo. Em momento algum, ele atribui tudo que ele está passando, ele atribui ao diabo. Não. Embora nós sabemos que o diabo, ele tem uma grande parcela de culpa, né, quando damos brechas, mas aqui ele não narra, ele não fala, ele atribui a Deus mesmo. Foi Deus que está colocando tudo isso na vida dele. Ele reconhece isso. Às vezes a gente pode até imaginar, nossa, como é que Deus, como eu falei no início, tudo tem um propósito na vida das pessoas. Né? Isso que está acontecendo com ele, espero que não aconteça, não seja essa a sua história, mas é a história desse homem, irmão. E ele atribui tudo isso, sabemos porque a própria história de Jó nos narra isso, né? O diabo se intromete ali. Temos uma passagem também que quando Jesus ele cura uma mulher que andava encurvada durante 12 anos por conta de uma enfermidade imposta pelo diabo. Quando Jesus também cura um surdo e um mudo, expelindo demônios daquela pessoa. Então sabemos que o diabo também, ele tem sua parcela de culpa, mas não aqui. Em Salmos 88, como lemos, ele atribui tudo isso que está acontecendo com ele a Deus. Mas apesar de tudo isso, dele atribuir a Deus, dele saber que é Deus que está moendo ele, que é Deus que está permitindo com que tudo isso que está acontecendo com ele, né, aconteça. Mas uma coisa muito importante, de repente seja o ponto mais importante que eu tirei nessa mensagem, é que ele não se virou para Deus, ele não abandonou de forma alguma. Talvez muito de nós, por muito menos, já teríamos metido o pé, abandonado a fé. Mas esse homem não. Apesar de tudo que acontece com ele nessa passagem, ele não abandona Deus, ele continua clamando a Deus, ele tem essa certeza que Deus se manifestará, que Deus o tirará desse abismo profundo. Mas quero te dar uma notícia. Como nós lemos durante todo esse Salmo 88, esse Salmo ele não termina tão assim, com uma história tão bonita. Está dizendo lá, afastaste de mim, amigo e companheiros. Os meus conhecidos são trevas.
ele termina dizendo são trevas, mas mesmo assim ele não se virou para Deus, ele não deixou de orar. Dia após dia ele estava ali orando, ele continuava orando, dia após dia, sempre orando. Imagina uma pessoa fervorosa na oração. Ele devia estar ali, o horário dele, ele pegava de manhã, devia orar à tarde, à noite, não está especificando aqui, mas eu creio que seja isso. Está dizendo que ele era um homem de oração. Então uma pessoa para ser de oração é uma pessoa que não perde tempo, ela ganha tempo orando. Ela está ali sempre orando. Então este homem, ele era um homem de oração. E ele também argumentava muito com Deus. Ele tinha até esse direito. Por ele orar tanto, ele até argumentava com Deus. Senhor, se eu morrer, o que o Senhor ganha? Ele está aqui argumentando com Deus. Se eu morrer, o que o Senhor ganha? Pai, o Senhor, se eu morrer agora, o Senhor vai perder um adorador, Pai. O Senhor vai perder uma pessoa que proclama o seu Evangelho. O Senhor vai perder um ministro, Pai. Ele dialogou isso com Deus, porque ele não queria morrer. Ele queria viver nessa terra para continuar a obra de Deus. Ou seja, ele era um homem útil, muito útil. Então imagina, você chegando diante de Deus, ele chegou e falou, Senhor, não quero morrer, Pai. Estou passando por tudo isso, mas se eu morrer hoje, se eu for embora, o Senhor vai perder, Pai. O Senhor vai perder um adorador, porque eu prego a Tua palavra. Ele reivindicou isso, querido. E nós? Se Deus fosse nos levar hoje, o que diríamos para Ele? Será que nós poderíamos enumerar, digamos, cinco questões para que Deus não nos levasse hoje? Como esse homem aqui? Ele justificou, Senhor, se eu for hoje, Pai, o Senhor vai perder um adorador. O Senhor vai perder aquele que prega a Tua palavra. Ele era bondoso, ele era tudo. Esse homem era um levita que ele ministrava mesmo profundamente. Depois, se você quiser até ler sobre ele, falar em 1 Reis 4, versículo 31, está falando mais sobre esse homem, Emã. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, isso é profundo. Se o Senhor encostasse uma faca no meu pescoço hoje e dissesse que iria me matar, qual seria a minha justificativa? Qual seria o meu pedido para pedir que isso não acontecesse? Pai, eu tenho aí meus filhos, minha esposa, eu tenho neto. Me leva não, Senhor. Eu gosto de futebol, eu vou na igreja. Será que isso seria o bastante para que Deus não me levasse hoje? Queria que você pensasse muito profundamente nisso, na sua vida também. Se você tem essa autoridade de chegar, de dialogar com Deus e falar, Pai, se o Senhor me levar hoje, o Senhor vai perder uma peça aí, fundamental na tua obra. Espero que sim, que você possa chegar diante do Pai e reivindicar isso com Ele. Espero que você possa profundamente falar, com os seus argumentos, você colocar para Deus. Espero que Ele se agrade. Porque nesse homem aqui, Deus ele se agradou, mas porém Deus não o livrou de passar por tudo isso. Mas ele queria continuar vivo, ele queria continuar na obra de Deus. E a angústia dele estava aqui aumentando cada vez mais, porque Deus não ouvia a sua oração. Em momento algum, Deus não respondia. Não dizer que Deus não ouvia, nós não sabemos. Mas aqui diz que Deus não o respondia. De repente ele estava esperando de uma forma clara, pedindo um sinal, algo de Deus, mas Deus não. Ele sentia que Deus virava o rosto para ele, Deus não respondia, não dava resposta. Imagine a angústia desse homem, caramba, estou orando dia e noite, mas Deus não responde de jeito algum. Mas eu não quero morrer, eu quero continuar nessa obra. Quero continuar. Que razão você teria, meu amado, nessa noite para dizer, Deus, não me leve. Quero continuar vivo. Para quê? O pastor até perguntou isso aqui várias vezes. Para quê? Continuarmos nessa vida? Para quê? Será que é para aborrecer outros? Será que é para causar discórdia entre outros? Para que eu estou nesse local? Para que eu estou em vida? Vagando simplesmente? Será que foi para isso que Deus me projetou? Será que foi para isso que Ele me colocou no mundo? Foi para isso? Versículo 13 ao 18 está dizendo o seguinte:
que ele, insistentemente, ele continuava orando, mas sem ter a resposta de Deus. 13 diz o seguinte: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Ou seja, na madrugada, antemanhã, já estava ali orando. Digamos assim, a gente sabe que Deus não dorme, né? Mas se Deus dormisse, acho que quando Deus acordasse, a primeira oração que estava lá devia ser dele, desse homem. Porque antemanhã ele já estava lá orando, clamando a Deus. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Olha a aflição desse homem. Só isso que ele pedia, ele não pedia cura de nada. Ele não pedia para ter bens, ele só pedia para que Deus o ouvisse. Somente isso. E ele insistentemente continuava clamando por isso. E eu fiquei muito pensativo. Por que o propósito desse salmo está na Bíblia? Eu, com o meu humilde pensamento, quem sou eu para estar nem questionando, mas eu fui tentar entender Jesus. A gente sabe de tantas histórias tristes que a Bíblia nos relata, mas que ao final ela tem até um final feliz. Quando Deus ouve a súplica, quando Ele cura, quando Ele faz. Aliás, nós estamos acostumados muito com isso, a só vermos cura, a só vermos resultado. Quando a coisa está dando ruim, a gente não tem paciência não. Quando está dando ruim, a gente quer meter logo o pé, a gente quer jogar toalha, a gente quer quebrar tudo, a gente se irrita, a gente se ira. Quando nada está dando certo, a gente não quer nem conversar com outras pessoas. A gente não tem paciência de perseverarmos, estarmos ali, mas não, a gente quer logo chutar o balde, não é mesmo? Profundamente somos assim. Às vezes eu me acho muito assim, dessa forma, porque a gente se acostumou assim com o Evangelho, onde as coisas têm que acontecer. Eu vou lá, oro e tem que ter resultado. Eu vou lá, oro e tem que acontecer da maneira, às vezes, que eu acho que tem que ser. Eu nem penso que seja da maneira que Deus acha que tem que ser. Não, eu quero que seja, às vezes, da minha maneira, da minha forma. Querido, isso nos atrapalha muito na nossa caminhada com Deus, porque a gente, às vezes, impede, não porque Ele não pode, mas por causa da nossa truculência, a gente impede o agir de Deus, muitas das vezes, na nossa vida por causa disso, pela nossa impaciência, por não estarmos mais firmados ali, crendo, ainda que as coisas estejam dando completamente errada, como estava dando para esse homem chamado Emã, que ficou ali firme. Ele não abandonou, ele tinha 1001 motivos para estar, olha, Deus me ouve, que Deus é esse? Vou embora, chega, vou viver minha vida, de repente eu vou encontrar felicidade de uma outra forma, eu vou sair desse poço, vou sair dessa lama. Querido, mas esse salmo está na Bíblia para nos mostrar que homens sábios, santos, piedosos, fiéis, eles também passavam por dificuldades, por problemas. Vários homens, foi assim na vida de Elias, um homem que teve êxito, mas passou por muitos problemas, muita dificuldade. Podemos ver também na vida de muitos outros, Moisés, eu estava lendo muito salmo, Moisés lá no Salmo 90 também fala muito. A própria vida de Paulo também fala muito da angústia dele, nas igrejas, ele fala muito por estar sofrendo por outros irmãos. Então a Bíblia ela também relata várias outras passagens, Então não foi tudo maravilha também na vida dessas pessoas, mas elas perseveraram e continuaram caminhando. E esses homens eles também passaram por profundos momentos de melancolia espiritual. Eles passaram. Você pode ver lá depois, procura a história de Elias aí, você vai ver a história desses homens. E vê se só um pedacinho que eles passaram aconteceu contigo. Eu creio que não. Até mesmo porque vivemos em outras épocas hoje, de repente você passou algo semelhante, trazendo para a atualidade de hoje, mas que possa assemelhar-se ao que aconteceu no passado. Esse salmo também está na Bíblia para nos mostrar que esse sofrimento pode durar bastante. Pode durar bastante, porque aqui diz que o que aconteceu com ele já vinha acontecendo
desde a mocidade, desde moço. E aqui, no Salmo 88, ele já é um ancião, já é, né? Então ele está falando que esse problema já vem, ó, desde a sua mocidade. Por isso alguns achavam, né, que poderia ser uma doença, uma lepra, mas já vimos aqui que descartamos essa possibilidade porque se ele era um ministro, ministrava no templo. Mas, queridos, como essa passagem aqui, isso poderá, seja lá o que você estiver passando, poderá durar um certo tempo. Não está escrito aqui, vai terminar amanhã. Mas eu quero sim te deixar esperançoso, para que você permaneça firme. Se está difícil com Deus, imagina você longe dele. Se você se submeteu a sua vida a Cristo, se você está passando isso, é o propósito dele na sua vida. Algo virá. Lembre-se que nós ainda não estamos no paraíso. Vida eterna sim teremos lá na eternidade, quando Cristo vier nos buscar. Aí sim não teremos mais aflições, não teremos mais problemas. Mas enquanto estivermos aqui nesse local, nessa vida, estamos sujeitos a isso tudo. Seja você cristão ou não cristão, estamos sujeitos a essas coisas tristes acontecer com cada um de nós. Querido, isso poderá durar um certo tempo. Persevere, permaneça, fique firme, permaneça. Esqueça quando é que vai passar ou não, mas permaneça ali, orando de dia e de noite. Fique firme. Esse homem estava ali orando, firme de dia e de noite, e Deus não o ouvia, virava o rosto para ele. Mas mesmo assim, ele queria continuar a obra de Deus, ele pedia para que Deus não levasse a vida dele, não desse cabo da vida dele, ele queria continuar ali. Esse versículo também, essa passagem nesse capítulo, melhor dizendo, nos mostra a angústia do Filho de Deus é se sentir abandonado por ele. Ele se sentiu abandonado. O próprio Jesus também se sentiu assim, quando Jesus estava naquela cruz, Jesus também clamou. Jesus estava ali clamando: Deus meu, por que me abandonaste? Todos nós passamos por um momento difícil. Até o próprio Jesus estava ali: meu Deus, por que me abandonaste? Era Jesus, o Filho de Deus, quando estava na cruz, estava falando isso. Por que, Senhor? Por que me abandonaste? E às vezes nós estamos assim, vamos nos deitar, vamos orar, e ao amanhecer já queremos o resultado daquilo que oramos à noite. Ou seja, não temos paciência de esperarmos, mas temos que ter essa paciência. E essa paciência também ela é fruto do Espírito de Deus. É só nele que achamos essa paciência, porque você e você mesmo não vai achar isso. Não está no nosso coração. A gente quer resultado, então nós temos que estar na dependência.